Então, bom dia, pessoal. Vamos retomar? Acho que ninguém quer ficar aqui sem um almoço, não é? Então, vamos cumprir o horário, senão a gente não consegue, né, seguir o cronograma. Alguém aqui não me conhece? Ó, estou ficando famosa, né? Bem, meu nome é Cleusa, né? Estou na gestão do SEMAI, no quadriênio de 2026 a 2029. Hoje eu venho aqui retomar com vocês, eu estive em outros momentos, sobre como que, diante de tudo que foi falado, enquanto legislação, enquanto portaria, enquanto política pública, como que isso se aplica à nossa realidade no nosso município. Todos vocês conhecem o SEMAI, não conhecem? O SEMAI, né, como vocês sabem, a gente já falou aqui várias vezes, né, é o Centro Municipal de Apoio Educacional. Ele tem 30 anos de existência, então assim, a gente já vem constituindo, pelo que a Amanda colocou, desse histórico, né, da política de inclusão, a gente já perpassou por alguns caminhos, inclusive o caminho da segregação, porque a gente já foi uma escola especial, né, que funcionava lá no Abóboras, e dentro desse percurso do processo de inclusão, hoje a gente funciona como um centro, né? Esse centro que coordena e dá suporte a todo o processo de inclusão. Ou seja, é quem, no dia a dia, pensa como que aquelas leis, como que essa política, no momento atual, ela vai acontecer junto à Secretaria de Educação, né? Então, no que a gente preconiza, no que a gente fala, no que a gente pensa, no que a gente executa, não tem nada divergente daquilo que é preconizado em relação à nossa política e às nossas leis. No entanto, a gente ainda enfrenta diversos desafios. Por isso, nesses 30 anos, diante da equipe, essa equipe foi ampliada. Hoje, a gente tem dentro da organização do trabalho, né, uma equipe com mais de 30 pessoas, e já teve períodos que essa equipe não era nem 5 pessoas, que atua na itinerância e no acompanhamento, e logo quanto nos atendimentos que é realizado dentro da nossa unidade. Alguém ainda tem alguma dúvida sobre o que é o SEMAI, como que ele funciona? Gostaria de perguntar alguma questão? Porque tem muita gente aí que fez a formação com a gente em janeiro, mas tem muitos monitores que entraram depois e não tiveram esse momento. Como que vocês compreendem esse trabalho no dia a dia lá na escola? Né? Algum contato com alguma referência, que chama de referência técnica, vocês já tiveram, ou não? Como que vocês compreendem esse trabalho lá na escola? Vocês compreendem ele como alguém que está indo lá apoiar, coordenar, naquilo que não está sendo funcional, naquilo que a gente tem que pensar enquanto estratégia, quer seja junto à rede, junto à família. Então, o nosso serviço ele se articula diante de várias outras políticas também, né? Então, o tempo todo a gente está articulando esse trabalho, quer seja com a família, quer seja com a saúde, quer seja com os serviços da assistência social, né? Naquilo que a gente vai alinhando e percebendo junto às equipes escolares, inclusive com vocês. Essa aqui é a parte da nossa equipe, já desatualizada, já recomposta, né? E já em processo de atualização. Atualmente, a gente tem, né, eu, enquanto diretora, uma assistente técnico, administrativo, 9 assistentes sociais, 10 psicólogos, 4 coordenadores de sala de recurso. E aí, hoje à tarde, né, por uma solicitação que foi feita para a gente, vocês vão estar com 2 coordenadoras desse serviço, que vão falar um pouquinho sobre o que é o AEE, né, sala de recurso. 3 fonoaudiólogas, 4 psicopedagogos, 2 professores de sala de recurso e um profissional de serviços gerais, né? E toda essa equipe técnica, quer seja psicólogo, assistente social, fonoaudiólogo, todos eles atuam, gente, no âmbito da educação. O que é atuar enquanto profissional da saúde no âmbito da educação, né? Ou seja, nosso papel não é de reabilitar,
né? Então, eu não estou naquela função de ir lá atender aquele aluno no processo de reabilitação como a saúde. Nosso trabalho é favorecer que esse conhecimento que a gente tenha, ele traga a possibilidade de ampliar as construções que é feita pela equipe pedagógica. Então, nesse sentido, a gente trabalha nesse suporte, nessa orientação, nesses processos formativos, como vocês já tiveram com alguns profissionais que atuam, né, dentro do SEMAI. E ali não está esqueci de uma terapeuta ocupacional. Bem, mas como a gente já está no terceiro módulo? Isso, terceiro módulo. Muita coisa já foi falada, não foi? Muita coisa vocês já aprenderam, não já? Então, antes de retomar aquilo que eu vou falar, eu vou fazer um quiz, né? Vamos ver se todo mundo vai passar na prova, Amanda, para receber o certificado de 180 horas? Vamos? Então, olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar 2 cartõezinhos, um verde e um vermelho. Todas as vezes que a resposta for verdadeira, vocês vão levantar o cartãozinho verde. E todas as vezes que a resposta for falsa, vocês vão levantar o cartãozinho vermelho. Gente, é valendo nota, tá? E não vale colar. Então, estão preparados, gente? Vamos lá, então. Ah, não, gente. Tá passando com a resposta. Aí não vale. Tá passando com a resposta aqui, ó. Não vale. Isso, com animação. Aí não vale, né, gente? Eu falei que não pode cola e tô dando cola. Enquanto isso, a gente vai estudando aí, tá? Ótimo. Bem, a primeira pergunta é: todo estudante com TEA tem direito a profissional de apoio à inclusão? Gente, não vale responder as duas coisas, não. Aqui é questão de múltipla, né? Ou é verde ou é vermelho. Todo mundo levanta aí o que acha. Olha, está bem diversificado. Teve várias pessoas que achou que era verdadeiro e várias pessoas achou que era falso. Então, vem cá. Por que você achou que era falso? Porque nem todas as crianças têm alguma dificuldade de aprendizado. E você? Por que você achou que era verdadeiro? Eu estou bem em dúvida, na verdade, se é verdadeiro ou não, porque alguns não precisam de apoio para a inclusão, mas mesmo assim é um direito. Alguém recorda aqui da Lei Berenice Piani, que a Amanda chegou a mencionar? A Lei Brasileira de Inclusão, que a Amanda chegou a mencionar? Essa aqui acertou, quem colocou que a resposta era falso. Ó, marca um pontinho aí para quem colocou falso. E por que essa resposta ela é falsa? Porque o direito ao profissional de apoio não é definido pelo diagnóstico de autismo ou pelo diagnóstico de alguma deficiência. Esse direito é constituído pela avaliação das necessidades específicas de apoio que o estudante precisa para garantir sua participação, autonomia e segurança. E a gente está criando o mito que toda criança, por exemplo, com diagnóstico de TEA, às vezes ela tem direito ao profissional de apoio, ela tem que ter profissional de apoio, e a gente tem crianças com processo de autonomia já desenvolvido, a ponto de não precisar do suporte intensivo de um profissional de apoio. Vocês veem e trazem isso muito dentro do contexto da escola. Então, isso é um mito que a gente tem. Historicamente, a gente estava reproduzindo isso com base no diagnóstico. Hoje, nós temos alunos muito autônomos e outros com uma dependência muito maior que não tem diagnóstico de autismo, né? É tanto que a lei ela coloca, né, que tem direito ao profissional de apoio se houver necessidade, né? E quem que define essa necessidade? É o laudo? É um médico? Não. Quem define essa necessidade é a equipe escolar, através do estudo de caso, que já foi, inclusive, abordado aqui,
em outros momentos pela Amanda, e que a gente vai ter outros momentos também para falar sobre isso. Vamos para a próxima. Ó, quem acertou aí já marca um pontinho, tá, gente, para ver se vai passar. A matrícula de estudantes com deficiência ou TEA na escola regular é obrigatória quando a escola considera que eles possuem condições de serem incluídos em uma escola comum de ensino. Quem acha que é verdadeiro, o verdinho. Quem acha que é falso, o vermelhinho. Gente, tem gente que não está respondendo, vai ficar com 0. Não vale ficar sem responder. Tem gente que está... Levanta aí, olha, o vermelhinho ou o verdinho. Mãozinha lá no alto, gente. Quem não levantar vai ficar com 0. Amanda, olha como a pessoa que respondeu verdinho aí, por que ela considera que a resposta é verdadeira? Gente, aqui não tem problema errar, né? Inclusive, a proposta de errar para que depois faça com outras construções verdadeiras. Fala para nós. Pode falar. Por que você considerou que seria verdadeira? Porque no Estatuto da Criança e do Adolescente é direito da criança ter a inclusão na escola e obrigação do adulto a proporcionar isso, mesmo com deficiência. Uhum. E quem colocou vermelhinho aí? Por que considera que é vermelhinho? Comum de ensino. Eu imaginei que essa resposta ia dar muito mais vermelhinho do que verdinho por causa disso. Ô, Cleusa, então, eu vou falar em nome da minha colega aqui do lado, porque ela fez um questionamento pertinente. A pergunta está: a matrícula de estudantes com deficiência e a escola é que decide, que define isso? Considera que eles... Isso. Mas é a escola, já que direito é direito? Pois é. E essa pergunta aí tem uma pegadinha. Tipo essas perguntas de processo seletivo e concurso público. A matrícula é obrigatória? Sim. Toda criança tem direito, né, a estar matriculada. E no nosso país, toda criança de 4 a 17 anos é obrigatório ela estar em algum sistema de ensino. A gente tem o sistema comum, mas a gente ainda tem escola especial, que no nosso município é somente na APAE. Tá. Mas a outra questão da pergunta ela é obrigatória quando a escola considera que eles possuem condições de ser incluídos em uma escola comum de ensino? E aí que está a pegadinha. Não passou. Você passa? Está passando, não. Falso. Aí que está a pegadinha. Porque essa definição não é com base no que a escola considera enquanto aluno apto ou não apto. A gente sabe que tem alunos que a própria família, naquilo que a gente constitui, coloca esse aluno, às vezes, em uma escola especial, por considerar que esse contexto de escola regular não é o mais benéfico para ele. Sim. Mas é a escola que define isso? Não. O ERA. Eu não sou muito nova, esses cabelos brancos aqui não são mechas, tá, gente? Lamento informar. E quando eu comecei, né, a trabalhar, né, não foquei muito ali no meu currículo, mas eu já trabalhei 10 anos como professora, já trabalhei na PAI. Quem definia o aluno que estava na escola comum e quem definia o aluno que estava na PAI era a equipe escolar. E simplesmente a gente tirava e levava a matrícula e falava com a mãe. Não, seu filho tem síndrome de Down, a gente vai levar ele para a PAI. Quem definia isso era a gente. E com quantas vezes a gente errou, né? Por não compreender aquilo que era de necessidade de uma família. Hoje, diante da política pública, o que é preconizado é que esse aluno deve estar. No entanto, a gente reconhece que essa escola não tem uma organização para atender todo e qualquer aluno. Isso é fato. Tem alunos na escola que, na organização do que é uma escola comum, na rotina de uma escola comum,
ele mais perde, entre aspas, do que ganha. A gente precisa pensar no outro modelo de escola para isso. No entanto, diante do que a gente tem de política, não é a escola que define isso. Quem pode estar, quem não pode estar. Dentro de uma premissa de educação inclusiva para todos, essa escola ela tem que, com o tempo, se adequar para que todos possam estar ali, partilhando daquilo que lhe é possível. Tem duas pessoas para falar, depois a gente passa para a próxima pergunta. É uma construção que a gente faz com a família, não necessariamente precisa de ter equipe técnica, mas, na sua maioria, como a gente tem essa equipe técnica atuando nas escolas, é uma discussão que a gente faz com essa equipe técnica. Então, se não tivesse, não tem problema. A gente já teve, este ano, numa escola da rede, uma criança que a família, diante das dificuldades que essa criança apresentava, ela optou. Não teve intervenção da equipe técnica. Teve outra que a gente teve essa intervenção e a família não aceitou. Dentro da dinâmica familiar, e hoje, para pai que está num lugar que não era de fácil acesso para essa família de deslocamento, não era o mais adequado. Então, a gente orientou que teria ganhos em relação a esse processo de escolarização em escola especial, mas a família não considerou dentro da realidade dela enquanto algo possível. Então, pode ter? Pode, mas isso intermediação da equipe técnica, mas não necessariamente. A própria equipe da escola, a própria comunidade, a própria PAI, às vezes, dos casos que são atendidos lá, já faz essa conscientização de que lugar, neste momento, ainda é mais adequado para esse aluno. Eu vou responder, mas se você quiser complementar, tá, Amanda? Você está com o telefone? Tem, sim, tem lei, e é obrigatório. Nenhuma criança, independente da sua condição, pode estar fora da escola dos 4 aos 17 anos. É claro que uma condição de saúde, né, por exemplo, nós temos crianças hoje com, por exemplo, câncer, em tratamento de câncer, ou com deficiência, por exemplo, que precisa de ficar o tempo todo deitado, que é um comprometimento físico significativo, e um tratamento de saúde. Eles vão acessar a escola? Não, eles estão de licença. Então, por licença, não acessam, né? Então, a gente tem casos, sim, que a família tem licença e não estão acessando escola física. Ainda assim, ele tem direito à escolarização. Por isso que nos hospitais tem, né? Esses hospitais com permanência prolongada de crianças têm processo de escolarização, o trabalho dentro dessas unidades hospitalares. E, quando a criança tem a licença, a gente envia as atividades e realiza o trabalho com a criança em casa. Então, Amanda, se você quiser até complementar, né? Então, depende do caso. Por exemplo, se você tiver um caso que a criança é considerada uma pessoa incapaz, ela é incapaz total de gerir a vida cotidiana dela. Então, se você tem um relatório médico falando dessa incapacidade, você pode, sim, protocolar, informar, e essa criança ela não tem obrigação de estar na escola regular ou na escola especial. A família pode optar, inclusive, por proporcionar a ela as terapias lá fora. Mas, digamos que ela recebe um relatório, ela é considerada a pessoa incapaz, ela tem a incapacidade total, ainda assim a família opta. Mas eu gostaria de tentar, sim, que ela fosse alfabetizada. É um direito? É um direito. Mas, se optar por não estar também, é um direito. Desde que tenha esse laudo apontando esse afastamento. É como se fosse uma licença. Exato. Igual, por exemplo, a deficiência intelectual. Né? A gente fala da deficiência intelectual. Dependendo da deficiência intelectual que incapacitar ela totalmente, aí vem essa questão. Você não tem essa obrigatoriedade. Mas, dependendo do grau, você tem a obrigatoriedade. Então, depende do caso, depende do relatório, depende se vai ser uma pessoa incapaz total, relativamente, qual que é essa condição dessa pessoa. Mas existe casos que não têm obrigatoriedade. E hoje a gente tem 3 casos com essa orientação do ensino, né, de não frequentar a escola dentro da rede. Apenas 3 casos. Olha, de uma rede com mais de 9.000 alunos, nós temos apenas 3 casos. Fora um caso de saúde, né, com uma criança em tratamento de câncer. Então, são poucos casos e nessa condição.
E se a família opta, meu filho tem autismo, eu não quero mais, e que levar ele para a escola por conta e risco. Essa família é responsabilizada. Bem, a próxima, a matrícula de estudantes com deficiência ou TEA na escola regular é obrigatória? Ah, não, isso já foi. O profissional de apoio e inclusão atua para favorecer a autonomia, a participação e a segurança do estudante nas atividades escolares, oferecendo os apoios necessários, sem substituir sua participação, nem assumir as funções pedagógicas do professor. Olha, gente, está vendo, Amanda? Todo mundo aprendeu bonitinho? Todo mundo acertou essa? Nota 1000, estrelinha para todo mundo. Isso mesmo, verdadeira, porque o profissional de apoio deve favorecer a autonomia, a participação e a segurança do estudante, oferecendo os apoios necessários para que ele participe das atividades escolares sem substituir nem o professor e nem assumir as funções pedagógicas do professor regente. O trabalho do profissional de apoio deve ocorrer em articulação com o professor regente, o professor do AE, a equipe gestora e os demais profissionais envolvidos, respeitando as atribuições de cada um no processo de escolarização do estudante. Verdadeiro ou falso? Ótimo! Isso foi muito bem trabalhado aqui, né? Que bom que vocês aprenderam, e realmente é verdadeira. O profissional de apoio deve favorecer... Opa! O trabalho do profissional de apoio deve estar articulado com o professor regente, professor da EE, equipe gestores, demais profissionais envolvidos, respeitando as atribuições de cada um. Essa atuação colaborativa, que foi muito bem aqui também abordado pela Larissa hoje, né, é que fortalece o processo de inclusão e favorece a participação e a aprendizagem e o desenvolvimento do estudante. Então, cada um nesse quebra-cabeça tem uma parte importante, né? Bem, a matrícula de estudantes com deficiência ou TEA na escola é obrigatória. Essa também está repetida. Quando o estudante apresenta comprometimentos significativos na aprendizagem, a escola deve priorizar apenas sua socialização, pois ele não possui condições de aprender conteúdos acadêmicos. Essa você acha que é verdadeira ou falsa? A maioria colocou aí o vermelhinho. Nossa, ninguém vai responder o verde. Não? Gente, tem gente que não está respondendo, Amanda, vai ficar com 0. Gente. Não vai conseguir certificado de 180 horas. Porque tem provinha, tá, gente? Alguém quer falar aí sobre a resposta? Gente, aqui é o momento, hein? É o momento de aprender, de falar. Depois, ó. Vem aqui na frente e pergunta alguém aqui. Tem uma só com verde. Quem? Só Lidiane. Então, eu marquei verde porque eu penso na questão da autonomia. Às vezes ele não vai ter condição de aprender, mas ele precisa se desenvolver de alguma forma para o dia a dia dele, na vida. Uhum. E olha com alguém que colocou vermelhinho, que foi a maioria. Vermelho, que alguém quer falar? A Helena quer falar? Não? Você está caladinha hoje. É para ficar gravado, é porque vai para a plataforma. Ajuda a gente. Ali está falando sobre priorizar. Não está falando que não vai também trabalhar com os conteúdos acadêmicos, mas eu acredito que a prioridade tem que ser essa questão que ela falou da autonomia. Então, por isso que eu fico aí entre o verde e o vermelho, por esse motivo. Obrigada. Mas ali falou... É porque fica gravado para vocês mesmos. Depois E, gente, aqui não tem problema. Cada um pode se expor da forma que quiser, né? E é até importante a gente falar sobre aquilo que pensa e da forma que pensa, para a gente fazer novas construções acerca do que a gente tem trabalhado. Eu acho que cada criança, a questão é estimulação. Independente, né, se tem alguma dificuldade, se você estimular com o tempo, com constância, ele vai aprender da maneira dele, do jeito dele, mas vai aprender.
E aí, nessa pergunta, também tem uma pegadinha. Porque colocou realmente, em crianças com comprometimento significativo, a gente tem que priorizar, às vezes, processos de maior autonomia, socialização, que nem a Larissa falou, né? Assim, quanto que é importante, por exemplo, compreender uma rotina. Não é aleatório que na escola eu tenho que chegar, eu tenho que momento de entrar numa fila, eu tenho um momento de ir para uma sala, eu tenho que fazer uma tarefa para trazer essa contra-referência. E esses processos escolares, eles não são aleatórios, eles têm um motivo para ser. Então, isso é importante? Sim. Uma criança que não tem uma organização de rotina, que desregula, que não tem uma capacidade de interação significativa, né, que tem questões comportamentais graves, ela vai ter condições de aprender? Não. Mas ali a pegadinha deve priorizar apenas. Apenas? Será que nosso papel na educação é apenas socialização? Não, senão a gente ia para o parquinho. O nosso objetivo, mesmo com aquelas crianças com comprometimento mais evidente, é que elas aprendam. Às vezes, ela não vai aprender a escrever um nome lá no primeiro ano, como os coleguinhas, não vai conseguir, lá no segundo ano, ler as palavrinhas, ler uma frase, escrever uma frase, fazer continhas. Mas o nosso objetivo é que ela tenha alguma aquisição de processo de aprendizagem. Né? Enquanto profissionais da educação, independente de dificuldade. Agora, é claro que nem todos os alunos vão desenvolver da mesma forma e com a mesma possibilidade de aprendizagem. Às vezes, dentro dessa aquisição, a gente vai ter alunos que vão demorar mais tempo, que não vai ter aquisições, por exemplo, lá no 5º ano, de uma criança do 1º ano. Mas a gente não está ali todo ano tentando. Esse é o nosso objetivo. A gente quer que ele sente, que ele preste atenção, que ele não desregule. Para quê? Para aprender. Um processo que as outras crianças conseguiram com uma semana, às vezes, na primeira semana em escola, ele demorou todo esse tempo, mas é um processo necessário para aquilo que a escola se propõe em ensiná-lo. Ele talvez não vai chegar na aprendizagem esperada em relação ao ano, ao currículo de outras crianças, mas o objetivo qual? Que ele faça isso para quê? Para que ele aprenda. Então, a gente não pode considerar apenas o apenas nesse sentido, gente, porque o nosso foco, independente da dificuldade que essas crianças apresentam, é que ele tenha alguma aquisição no processo de aprendizagem escolar. A minha dúvida é questão a sala de recurso, no caso desses alunos que têm, né, essas questões dessas dificuldades. São obrigatórios para todos ou para alguns? Como que funciona? Ai, não vou dar spoiler do período da tarde, não, senão vocês não vêm. Eu fiquei curiosa. Vai guardar a curiosidade, porque à tarde as meninas vão trabalhar muito bem sobre isso, inclusive trazendo os materiais utilizados. Então, eu não vou dar spoiler, não. Tá? Vou deixar esse gostinho aí de dúvida para o período da tarde. Tá? Mais alguém? Aqui é mais uma pessoa e a gente vai passar para a próxima pergunta. Ah, não. Ah, já está na próxima. Então, a próxima. Na ausência do professor regente, o profissional de apoio que possui formação em pedagogia, ou, às vezes, outra licenciatura, como muitos de vocês apresentam, pode assumir a regência da turma? Algumas poucas pessoas com verde. Ela colocou verde aqui? Você quer falar? Ela falou, depende. Gente, não, aqui é múltipla escolha. Não vale responder os dois. Vai ficar com zerinho do mesmo jeito. Tá, mas eu coloquei ali se pode. Pode. Olha, a Maria colocou vermelhinho. Não pode, gente. Mesmo que tenha, é falso. Mas, espera aí, a gente vai retomar aqui os verdinhos. O profissional de apoio não pode assumir regências de turma, mesmo que possua a formação. Isso já foi abordado várias vezes. Aí você fala, nossa, mas isso acontece. Mas isso acontece. Mas eu acho importante também a gente assinalar que esse acontecer
no dia a dia, enquanto profissional, a gente tem que favorecer que o nosso papel seja feito, que a nossa atuação seja garantida, né? E que a gente não deva assumir outros papéis que não sejam nossos. Então, assim, a gente sabe que dentro da rede isso acontece com muita frequência e é uma questão que a gente vem trabalhando com vocês e com a rede de ensino, né? De ter, por exemplo, não só profissional de apoio, um professor de apoio que, às vezes, um regente falta, vai lá e tira e coloca. Ah, hoje fulano não veio, vai lá e assume esse papel. A gente quer garantir, cada vez mais, uma profissionalização, uma responsabilização de cada um, enquanto esse quebra-cabeça desse processo de inclusão. Então, a gente não tem que ocupar outros lugares que não são os nossos. Aquele aluno não vem, você tem outros processos para colaborar, não tem? Não pode assumir uma regência. Por isso que não é nem obrigatório ter formação pedagógica. A formação é de ensino médio. Isso não foi a gente que inventou, muito pelo contrário, em Itabira a gente já trabalhava com a formação pedagógica. Isso está lá no decreto federal, agora pela portaria 421, né? Porque quem que ensina? O que ensina é o professor, gente. É o regente. Então, aquele regente ele tem que assumir. Ele não tem? Tem o eventual. Tem professor de biblioteca. Eu quero só fazer uma contribuição. O quanto é importante vocês falarem conosco, apesar de que eu sei que vocês não querem falar, mas precisa, sabe por quê? Para a gente conseguir, né, Cleusa, levar a responsabilidade e obrigação para as pessoas também que estão solicitando a presença de vocês na regência. Como que a gente vai levar isso, treinar e capacitar também essas pessoas, se a gente não ouvir de vocês o que está acontecendo? Então, a base importante é, vocês têm essa consciência, sabem, agora nós vamos para o próximo passo. Está acontecendo ou não? Está. Então, quem que nós temos que treinar agora e capacitar para que isso não aconteça? Aí nós vamos caminhar juntos, os nossos entendeu? gestores. É isso né? aí. A E é intenção tanto que a gente vai ter um momento também, lá no fechamento, que eles vão ser convidados. Né? Eu até considero que eu também já trabalhei na função de regência e já tive também profissional de apoio acompanhando aluno, que algumas funções elas são muito relativas. Então, por exemplo, perguntaram para a Larissa, nossa, mas quem faz a troca de fralda? A troca de fralda do meu aluno, quando eu estava na regência, ela era feita por mim. Isso não diminuía enquanto professora daquele aluno. Porque essa profissional, quando chegou, ele já tinha um vínculo comigo. Ele não queria que ninguém visse ele pelado. Ele tinha essa confiança em mim. Eu ia lá, fazia a troca, enquanto ele ficava com os alunos até eu voltar. Ela não dava aula, ela ficava com os alunos até eu voltar. Então, tem coisas que são relativas, sim. Né? A quem aquela criança considera confiável para expor o próprio corpo? Porque a maioria tem essa consciência. E uma das questões muito bem definidas, muito bem colocadas por Amanda, é desse respeito ao corpinho dessa criança, não é? Então, eu ia lá, ele não aceitava, eu ia lá, eu fazia a troca e ela ficava em sala. Isso não fazia com que ela deixasse de fazer a atribuição dela, que ela dava todo o suporte em sala, e não deixava sair do meu lugar de professora regente. Né? Agora, assumir regência, eu vou ter que ir lá dar uma aula para uma turma porque a professora está de licença? Não. Isso não é responsabilidade de vocês. Então, vamos lá, gente, para o próximo. O atendimento educacional especializado, realizado nas salas de recursos multifuncionais, é um serviço complementar ou suplementar ofertado no contraturno escolar e não substitui o ensino desenvolvido na sala de aula comum. Ô, gente, vou dispensar a aula de tarde. Vocês estão craques sobre aí. Realmente, a resposta é verdadeira. As meninas vão estar aprofundando um pouquinho sobre esse trabalho realizado no período da tarde, né? Por que ele é constituído dessa forma, o que é trabalho complementar, o que é trabalho suplementar, porque enquanto lá na minha escola tem o Joãozinho que eu acompanho na sala de aula, eu não posso pegar ele e levar lá para a sala de recurso, né? O que é esse trabalho? E a gente já está com novas diretrizes em relação à ampliação da compreensão desse trabalho em relação ao que a gente já realiza dentro da rede.
Então, a EE é um serviço realmente complementar ou suplementar, ofertado preferencialmente no contraturno escolar, não substitui o ensino da sala de aula comum. Seu objetivo é eliminar barreiras, participação e aprendizagem por meio de oferta de recursos, estratégias e serviços especializados. Inclusive, à tarde, elas vão trazer alguns materiais na oferta desse serviço. O próximo, vamos ver se todo mundo acerta dessa vez. O objetivo da educação inclusiva é garantir que todos aprendam da mesma forma, utilizando as mesmas estratégias e os mesmos recursos. Olha, todo mundo aprovado. Realmente é falso. Todo mundo é com o cartãozinho vermelho. E por que é falso? Porque a educação inclusiva ela busca garantir que todos tenham oportunidade de aprender. Mas todos aprendem da mesma forma? Não. Então, às vezes, o recurso, por exemplo, que eu utilizo com um cego, né, que é o ensino de braille, a leitura em braille, não é o mesmo com um aluno, por exemplo, com uma surdez, que o acesso à aprendizagem vai ser pela comunicação em libras, e que não é o mesmo com uma criança com transtorno de espectro autista, com deficiência intelectual. Para cada criança, até mesmo dentro do próprio espectro, por exemplo, autista, do próprio diagnóstico de deficiência, a gente tem estratégias muito diferentes de uma criança para outra, né? Para isso, pode ser necessário estratégias, recursos e apoios diferentes, promovendo equidade, eliminando barreiras de aprendizagem e participação. A próxima, já está quase acabando. Ensinar os estudantes público-alvo da educação especial é responsabilidade do professor do AEE, enquanto o professor regente é responsável apenas pelos demais alunos da turma. Todo mundo também, ó, certinho, afinadinho. Eu acho que agora a gente vai ter. Se amanhã tiver concurso, não vai faltar gente aprovado, viu, Amanda? Realmente é falso. O professor regente, que ele é responsável pelo ensino de todos os estudantes da turma, incluindo aqueles da educação especial. O AE ele complementa, ele suplementa, esse trabalho oferece os apoios e recursos especializados sem substituir o ensino, né, necessário para esse aluno na sala de aula comum. Bem, o Plano Educacional Individualizado, PEI e PDI, quem aqui já teve acesso, já conseguiu ler, estar nesse processo de elaboração junto à escola do PEI e do PDI? Levanta a mão. Está tendo um piripaque aqui, gente. Porque, nesse período do ano, no meio do ano, esse documento já deveria estar elaborado. É claro que é um documento que, dentro do processo de elaboração, ele vai o tempo todo sendo reelaborado, mas que a gente preconiza que todas as pessoas que atuam com aquela criança dentro do contexto escolar tenham acesso. Às vezes, não rediz, né? Mas, por exemplo, pelas anotações que vocês fazem, o que vocês têm de observação desses alunos é extremamente importante para o PDI. É extremamente importante. Como que eu vou pensar numa estratégia? A própria Larissa colocou, olha, pela observação que é feita, daquilo que essa criança tem, né, de potencialidade, de dificuldade, eu tenho que pensar numa estratégia. Isso é através da observação que é feita no dia a dia. O PDI é um instrumento que diz dessa intervenção pedagógica através de quais estratégias que eu vou utilizar para o ensino. E quando vocês falam que vocês ainda não conseguiram pegar nesse documento, tem algo aí que me deixou muito incomodada, porque a orientação que a gente já fez lá no comecinho do ano, que esse instrumento já estivesse em elaboração. É claro que talvez em agosto ele vai mudar, em setembro, em outubro, né? A gente está no processo de construção de ensino, que não é estático. Mas, ainda assim, é importante que vocês tenham acesso. E também porque, como que você vai ensinar se você não regular o aluno e quem faz a regulação são vocês? Então, quer dizer, no PDI vai ver a estratégia do português, da matemática, mas também da regulação. Inclusive, a gente está dentro da nossa pauta formativa com encontro para tratar sobre isso. É vocês que têm que elaborar o PDI? Não. O PDI é um documento coletivo. Né? Ô, Creuza, só interromper só um momentinho. A gente não participa nem na reunião com os pais do aluno que a gente acompanha. O PI ou o PDI não somos chamadas
para participar quando ele é feito, não temos acesso, mas quando o aluno desregula, está quebrando a escola, está quebrando a sala, aí nós somos lembradas. Então, eu acho que tem que ter uma reunião, um workshop com as direção mesmo, igual a Amanda falou. Porque está tendo um erro dentro da escola. E é de suma importância a participação de vocês nesse processo. Né? Diante do que você colocou, que eu acho que outras pessoas também vão trazer de elementos para não estar aí com conhecimento desse documento, em setembro a gente vai ter um processo formativo com os especialistas, e nesse momento formativo a gente vai trazer essa questão. Tá? Eu acompanho 2 alunos na escola e, quando eu cheguei na escola, não me foi passado o que o aluno tem, nem quais foram os históricos dele. Na primeira briga dele, viraram para mim e falaram assim: Samanta, corre, ele é epiléptico. Ninguém da escola me falou. E, recentemente, foi feito o PDI dele e ninguém me perguntou nada. E é exatamente isso. Quando a gente chega na escola, eles deixam a gente Deus dará. Como que eu vou ensinar um aluno se eu não sei as necessidades dele? E eu tenho 2. Do jeito que eu ensino o aluno 1, eu não consigo ensinar o 2. Sim. Cada um tem uma necessidade. Então, eu senti falta disso. Eu senti falta de informações sobre o aluno, porque eu não posso ajudar aquilo que eu não sei. Se eu não sei, eu não consigo ajudar. Hoje, eu descobri dos meus métodos como que eu posso ajudar. Observando, porque eu não tive nenhuma informação de nenhum dos meus 2 alunos. E como que isso ela simplificaria e favoreceria vários processos com essa construção coletiva? Então, o que a gente tem falado com vocês aqui, enquanto responsabilidade, enquanto participação, enquanto organização de trabalho, a gente reconhece que, na prática, a gente está um pouquinho distante disso, né? E que a gente tem que chamar outros atores a participar para compreender, né, esse trabalho. Gente, olha, vamos estender para mais 2 pessoas para a gente passar para o próximo, e eu vou dar continuidade, inclusive abordando como que isso acontece na prática, mas também colocando esse compromisso, né, da gente, em outros momentos formativos, da gente dentro da rede, igual em setembro a gente vai ter um processo formativo com os especialistas novamente, em abordar essas questões. Porque ele, né, enquanto especialista, enquanto coordenadores, eles são os grandes regentes dessa articulação dentro do contexto escolar. Tá? Então, vou abrir mais 2 aqui para a gente dar continuidade. Ensinar sobre algo que vocês não tiveram dentro do processo. Não tem que ensinar mesmo, não. E é de suma importância a participação de vocês. Como que nós vamos oferecer o nosso melhor? Eu quero só dar uma palavrinha. Tem mais uma pessoa aqui também. Tá. Eu só queria falar com elas, por isso que vocês têm que se dedicar muito a essa formação mesmo, de verdade, gente. Eu sei que o celular distrai, eu sei que às vezes a gente quer trocar uma ideia com quem está do lado, mas por que vocês têm que dedicar ao máximo e prestar atenção em cada detalhe dessa formação? Porque todo mundo que está passando aqui é advogado, psicopedagogo, psicólogo, especializado, com uma ficha técnica vasta para falar com vocês com certeza. Se pode, se não pode, um embasamento. Eu estava falando agora há pouco com ela. Vem um documento para você assinar. Eu não participei. Eu vou assinar ou não vou assinar? Não, eu não vou assinar. Inclusive, eu participei de uma formação continuada com profissionais da área que disseram: eu não tenho que assinar porque senão pode recair sobre mim uma responsabilidade. Mas, para eu falar isso, eu tenho que, de fato, ter participado, ter feito as avaliações e falar com propriedade. Eu estava lá, eu vi o que ela falou, eu vou reproduzir a fala daquela profissional. Agora, se eu distrair com o celular, com o colega do lado, eu não posso falar com essa propriedade. Você está aqui só presente, mas você não está aqui aprendendo. Tá? Por isso a importância da atenção, para vocês usarem depois argumentos por meio do conhecimento, mas que de fato aprenderam, e não que ouviram dizer. Ah, minha colega disse que realmente nós ouvimos dizer lá no workshop. Não, eu ouvi dizer com a propriedade, está no artigo tal da lei tal. Tá bom? É isso que eu peço a vocês daqui por diante. Amanda, tem mais uma pessoa ali que a gente vai encerrar. Então, eu estou ratificando aqui que nos próximos encontros formativos com equipes gestoras e pedagógicas, né, com especialistas da rede, a gente vai tratar isso. Ela vai falar a gente acha, gente, que algo é óbvio,
Isso, para mim, é óbvio. Que todos os atores que com uma criança, que eles têm que estar participando do processo de intervenção dele do contexto escolar. Isso é óbvio, não é? Eu acho que algo nem precisaria de ser dito. Mas eu falo com um colega meu, eu falo que o óbvio não é coletivo. Às vezes, o que é óbvio para a gente não é óbvio para o outro, e a gente tem que ter o tempo todo repetindo para elaborar, né? Que na psicanálise chama de perlaborar. Então, eu coloco o compromisso de a gente tratar isso diante de outros debates com os demais atores dentro da rede, porque isso traz um impacto em relação ao trabalho de vocês. Creuza, igual ela estava comentando, e eu acho assim uma falta de respeito, até mesmo com a gente, igual ela falou. Quando eu também cheguei na escola, eu nunca tinha trabalhado nessa área, e foi me proposto isso também. Eu achei uma coisa assim, a gente chegar, né, tá crua e nua, né, sem saber o que está fazendo. Aí a gente tem que usar a capacidade da gente de imaginação, de pensar, e a inteligência da gente mesmo para lidar com a situação. Mas eu achei também um desaforo muito grande, que me chamaram para mim atender um aluno que eu nunca tinha, né, lidado, e ainda pediram para não me falar qual era o problema do aluno. E eu cheguei para atender o aluno, e aí ele queria me bater, queria, né, fazer várias coisas, e eu não sabia como lidar com ele. E os responsáveis, os especialistas que estavam lá, simplesmente deixou as coisas acontecer. Aí, na hora que chegou no extremo, aí que eles tomaram a rédea da situação. Aí eu acho uma falta de respeito com a gente. Aí eu acho que é muita falta de respeito, que às vezes o monitor passa e apuros dentro, né, da escola, e não tem a quem recorrer. Por isso que é importante a gente estar nesse momento formativo aqui, ratificando o papel, né, desse profissional. A gente já vai encerrar com você, para a gente passar para o próximo. A gente não consegue almoçar meio-dia. Mas aí uma questão também, gente, que eu coloquei lá em agosto, lá em janeiro, para quem esteve comigo, né, que esse lugar de exclusão, eu falo que todo mundo que carrega a bandeira de inclusão acaba se colocando no lugar de ser excluído. Isso não é só com o profissional de apoio, né? Em relação, por exemplo, ao nosso serviço enquanto SEMAI, a gente tem dentro da rede essa construção, lá vem o pessoal que fala e não faz. Né? Nem sempre não há um querer de quem está ali na defesa de garantia de direito. E isso acontece com outros profissionais também. Né? Quando a gente está numa sociedade extremamente excludente, quem está a favor da inclusão vai ser acolhido? Não. Isso não é com você. Isso não é com você. Isso é com qualquer pessoa que está dentro desse processo. Mas a gente não vai recuar, e não tem como recuar. O que a gente tem que construir é que, enquanto equipe, todo mundo tem que colaborar naquilo que é de sua competência. Mas a gente ainda tem uma rede muito excludente, que quem está naquela condição é para que ela não permaneça na situação de excluído. A gente tem muito ainda que caminhar. Uma coisa são todas essas leis que a gente colocou aqui. Todo o trabalho que a gente constitui. Outra é fazer com que as pessoas, de fato, mudem a postura. Porque a lei não garante que a gente mude a postura. Apesar que, dentro da prática, tem vários serviços constituídos para melhorar isso. Tá? Podemos continuar? Você pode falar depois? Vou pontuar rapidinho. Questão do PI e o PDI da criança. Não é oferecido para a gente. Se a gente fizer a solicitação, não é fornecido para a gente. Se a gente pedir uma reunião com direção e coordenação, nunca tem tempo, porque a escola está sempre apertada. E, em relação à Amanda ter falado sobre prestar bastante atenção no que é passado aqui para a gente, no segundo módulo foi passada aqui uma informação. Quando eu cheguei na escola e fui conversar e expressar e explicar, né, o que eu aprendi aqui, e eu precisaria que fizesse aquilo que eu aprendi aqui, que todo mundo estava aqui ouviu, a resposta que eu tive foi: vocês estão em formação? Eu já tenho mais de 600 horas de formação. E isso aí que você está querendo,
Nunca que a diretora vai querer. Ela não vai aceitar, não vai ter isso. Ela não vai fazer. Então, eu acho assim, a gente está aqui, eu, pelo menos, estou prestando muita atenção, e quando eu chegar lá e eles cobrarem os meus deveres e eu proporcionar o que eu estou ali para proporcionar, mas quando eu for correr atrás dos meus direitos me for negado, é uma perda de tempo. Eu não considero que estar na luta é uma perda de tempo. Nunca é. E a gente está realmente dentro de um processo. Por mais que a gente não esteja dentro de um processo ideal, a gente está dentro de uma construção de um caminho que, não, claro, né, igual eu falei, não está dentro de um modelo ideal, mas dentro de uma possibilidade. E quando vocês apontam isso, é na possibilidade de a gente também trabalhar com outros atores desse caminho, desse caminhar. Exatamente, é porque nós precisamos ainda de colher com vocês todas essas informações para chegar até eles. Então, ainda está recente, vocês estão no 3º módulo, vocês vão aprender muita coisa daqui para frente ainda, e depois nós vamos ter uma devolutiva com as pessoas que estão, como diz a Cleusa, né, que também são atores aí da educação. Então, nós vamos ter que fazer isso também. É um treinamento, uma capacitação com eles também, que ainda não estão preparados nem para ouvir vocês e nem para entender que vocês estão passando por essa formação e que vão começar a reivindicar os seus direitos. Então, tudo há o seu tempo. E aí, quando a gente pensa o PDI, gente, o PDI é um documento que faz o registro daquilo que ocorre na prática. Por que ele não é feito de forma colaborativa como deveria ser? Né? Que aí ele fala, olha, exclusivamente pelo professor, às vezes, ou pelo especialista. Porque, na nossa rede, o nosso sistema, inclusive, ainda não é tão bonitinho, de fato. A gente tem que ter clareza sobre isso para não criar, né, um mundo imaginário que não existe e trabalhar naquilo que a gente tem que caminhar e melhorar. Tanto de tirar, quando não incluir também aquilo que, de fato, precisa. Né? Bem, passando para a próxima, já está terminando, tá? Para a gente passar para a próxima fase. A presença do profissional de apoio desobriga o professor regente de realizar adaptações pedagógicas e acompanhar o processo de aprendizagem do estudando, sendo essas atribuições conferidas apenas ao profissional de apoio? Isso mesmo, falso. Não desobriga, não substitui responsabilidade do professor regente. Cabe ao professor planejar o ensino, realizar as adaptações e acompanhar a aprendizagem do estudante. O profissional de apoio ele atua para favorecer a participação e autonomia sem assumir funções estritamente pedagógicas. A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, muito bem abordada em 2 momentos aqui pela Amanda, né? Ela prevê a escolarização dos estudantes para o público-alvo da educação especial, deve ocorrer prioritariamente nas classes comuns de ensino regular, com a oferta dos apoios necessários para garantir o acesso, participação, aprendizagem e permanência. Verdadeiro ou falso? Todo mundo de verdinho? Verdadeiro. Isso foi abordado através dos novos decretos, mas isso já era instituído anteriormente também. Né? Quando fala prioritariamente, não quer dizer que é obrigatório que todo aluno esteja em escola comum. Né? A Amanda também já abordou isso. Dentro do decreto 12.773, não é isso? Ele retoma e coloca que pode ocorrer em escola especial, em classe especial. Mas a prioridade, sempre que possível, é dentro da escola comum e das classes comuns, com a oferta de apoios, recursos de acessibilidade, serviços especializados necessários para garantir, né, participação, acesso e aprendizagem à permanência. A avaliação da necessidade de profissional de apoio deve considerar o grau de autonomia do estudante, suas barreiras à participação e as necessidades de apoio, e não apenas o diagnóstico clínico. Isso é verdadeiro ou falso?
Vocês recordaram aí daquele momento que a Amanda foi abordando sobre estudos de caso, que define a necessidade de um profissional, de um acompanhamento individualizado, é a dificuldade em relação ao grau de autonomia, as barreiras da participação dele em relação ao processo de escolarização. Então, era muito comum, às vezes, a escola ir lá receber um relatório do médico, o médico colocar lá, né? Não colocar nem a receitinha do medicamento, mas colocar lá. O aluno precisa de profissional, professor de apoio. Ele receitava isso para a educação, né? É do nosso escopo pensar naquilo que esse aluno precisa para o processo de escolarização. Então, nesse sentido, não é o diagnóstico clínico, não é a indicação médica, é a análise dessas barreiras do processo de escolarização. Isso mesmo, verdadeiro. A aprendizagem dos estudantes por algo da educação especial é responsabilidade compartilhada entre gestão escolar, professores, AE, profissionais de apoio, família e demais serviços envolvidos. Isso mesmo, verdadeiro. Independente disso não acontecer. E o que a gente quer quando a gente faz a discussão de formação, quando a gente vai implicar lá, né, os gestores, é que aconteça dessa forma, mesmo que vocês apontem que não acontece ainda. Então, realmente é verdadeiro. Bem. Opa. Pulou aqui. E aí? Quem mais acertou? Quem mais errou? Contabilizaram aí? Deu para passar, gente? Pelo menos com 60%? Alguém ficou de recuperação? Não, olha. Isso é bom. É sinal de que algumas construções têm sido feitas, e algumas construções, às vezes, a gente fica pensando, nossa, mas ela falou só de lei, só do nosso papel. O quanto que a gente vai se empoderando também daquilo que é de nosso papel, de nossa responsabilidade, quando a gente toma conhecimento sobre isso, né? E aí, para a gente poder encerrar, eu gostaria de colocar agora, diante de tudo isso que vocês falaram, de todas as questões que a gente já trabalhou aqui nesses momentos formativos, como que isso é pensado no momento dentro da rede, né? Diante da nova política, do que a gente tinha como premissa da Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e do que a gente tem como premissa, que tem N questões que também vão ter que passar para o processo de reestruturação. No que a gente tem enquanto premissa, a gente tem um período de 3 anos, o município ele fez uma pactuação com o Plano Nacional, né, instituído pelo governo federal no ano passado. Então, este ano, o município fez essa pactuação, e, de acordo com o que a Amanda foi abordando aqui com vocês, lembrem disso. A gente tem que cumprir isso em 3 a 4 anos. Então, a gente tem como a gente dizer, olha, a gente está cumprindo 100%? Tem como elaborar uma lei em dezembro, foi em outubro, em novembro, nem em dezembro do ano passado, e este ano já está acontecendo? Não. Né? Tem coisas que são um processo. Só que a gente está dentro desse processo de educação inclusiva já tem anos. Você lembra que eu coloquei lá no começo? Só de existência do SEMAI, que é esse centro que dá suporte, que coordena o serviço de educação especial dentro do município, tem 30 anos. Eu espero aposentar em 2029, e eu ainda acho que eu vou sair ainda dentro de uma perspectiva de não conclusão de tudo aquilo que eu gostaria que fosse. Mas eu quero deixar um passinho lá na frente. Um degrauzinho a menos, né? Eu quero que a rede ele avance em relação a algumas questões, principalmente em relação a essa articulação do trabalho de uma forma mais coletiva. Tem uma pessoa que levantou a mão ali? Pode? Pois é. E aí, olha para você ver o que você coloca. Ainda nós temos uma rede incipiente em relação a várias questões que tem que caminhar,
mas ainda dentro de propostas inclusivas muito mais ampliadas que outros modelos de escola, né? O direito a serviços, apoios necessários, ele não é apenas do serviço público. Não é. Tanto que o Ministério Público responsabiliza escolas particulares por esses processos também, né? Então, esses mesmos direitos em relação à PDI, à intervenção diferenciada, aos apoios necessários, às adaptações, ao profissional de apoio quando houver necessidade, também é de um aluno que estuda no serviço privado. E, inclusive, no ensino superior, né? A Amanda, a Juscelia, que esteve aqui com vocês, elas fazem parte de um núcleo de inclusão da FUNSESI. Todo o ensino superior tem que ter um núcleo de acessibilidade. A Unifei o tem, a UNA o tem, a FUNSESI tem. Ou seja, ele perpassa todo o processo de escolarização, independente de onde você está, da educação infantil ao ensino superior. Então, não é uma obrigatoriedade. O pai não tem que retirar o aluno de escola tal para levar para escola tal, porque escola tal é mais inclusiva, ou tem oferta de algum serviço um pouco mais diferenciado da outra. É tanto que a gente orienta hoje dentro da rede, eu vou até mostrar aqui alguns dados em relação à nossa rede, a gente não orienta, olha, leva para a escola tal, porque escola tal, não, seu aluno não vai ser excluído. Toda a escola tem que prover possibilidades de inclusão. Toda escola. Independente se é pública, privada, filantrópica, se é creche, se é ensino fundamental, se é ensino médio, se é ensino superior. A recusa de matrícula pública ou privada é crime, né? Eu não sei se a Amanda também chegou aqui a abordar, eu acho que isso ela abordou no primeiro módulo, né? Que a negativa de matrícula com base na deficiência, recusa de matrícula com base na deficiência, é crime. É crime, né? Não sei se dá para pagar fiança e sair. E, se for pagar, vai pagar uma fiança bem cara. Mas é crime. E aí, o que ocorre, às vezes, dentro do serviço público, é de não ter vaga. A gente tem hoje escolas que já não tem mais onde colocar aluno. Então, se chega um outro aluno, independente se tem deficiência ou não, essa recusa é feita com base na vaga, não pela condição de deficiência. Nenhuma escola pode recusar. Se o pai for na justiça, essa escola, independente de ser pública ou privada, ela vai ser responsabilizada. Também não. Também não. Também não. É. Pois é. Mas não pode. Se a família comprovar que lá tinha vaga, essa escola é responsabilizada. Esse gestor dessa escola é responsabilizado. Não pode. Tá? Não. Uma questão, gente, que eu acabei de colocar. Uma escola que não tem vaga. O não ter vaga não obriga a escola a receber o aluno com deficiência. Às vezes, a gente tem uma família que, às vezes, fala assim, eu fui numa escola tal, eu quero colocar meu filho na escola tal, chegou lá e falou que não tem vaga. Não tem vaga. Tem uma turminha do primeiro ano, a turminha está com 25, a turminha é, no máximo, 25, não é 26, não é 27, não é 28, não é 30. Não ter vaga é uma coisa. Recusar matrícula é quando tem a vaga e, sabendo da condição da criança, simplesmente fala assim, não tem vaga, seu aluno, seu filho não vai ser matriculado. Se provar que tinha vaga e tem como provar pela quantidade de alunos inscritos na sala, a escola e o gestor é responsabilizado, independente se é escola pública ou particular. Bem, todo mundo aqui já está consciente, ciente de quem que é esse público da educação especial, não está? Quais que são mesmo os alunos que a gente considera público-alvo da educação especial? Isso é questão de prova, tá, gente? Se tiver processo seletivo também vai cair. Alunos com deficiência, que são aqueles com impedimento de longo prazo, deficiência intelectual, física, visual, auditiva. A gente tem na rede muitos alunos que, às vezes, têm associação de mais de uma deficiência,
que a gente coloca como deficiência múltipla, né? Também são público-alvo da educação especial alunos com transtorno do espectro autista, pela Lei Berenice Piano, todos os direitos garantidos às pessoas com deficiência também foram estendidos às pessoas com transtorno do espectro autista. Por isso que, entre aspas, é considerado, né, para fins de direito, uma pessoa com deficiência. E alunos com altas habilidades de superdotação, né? A maioria, às vezes, a gente confunde que esse aluno, público-alvo da educação especial, né, com altas habilidades de superdotação, às vezes acha que não é, porque ele tem uma condição de aprendizagem, mas ele também tem necessidades específicas em relação à adaptação, flexibilização de currículo, por isso também faz parte da educação público-alvo da educação especial. E, às vezes, é muito comum que, às vezes, esse aluno com altas habilidades, ele seja um aluno com altas habilidades, mas são outro quadro, como, por exemplo, o TEA, que a gente chama de dupla excepcionalidade. E quem não tem laudo? Eu tenho um aluno dentro lá da minha escola, que chegou lá, todo mundo está vendo que o aluno ele tem uma dificuldade motora significativa, mas a família não levou um laudo. A escola está desresponsabilizada, o sistema de ensino está desresponsabilizado de não fazer nada? Não. O que a Amanda colocou aqui? Que hoje a gente trabalha com a premissa do estudo de caso. Mas esse estudo de caso é para todo e qualquer aluno que tenha dificuldade de aprendizagem, gente? Não. É para aqueles alunos que têm deficiência intelectual, física, auditiva, visual, e, às vezes, não há, através do laudo, uma descrição. Isso gera uma polêmica muito grande, um desafio muito grande, porque muitos quadros não é a gente que vai avaliar, né? E olha que estou aqui falando na condição de psicólogo. Imagine na condição, por exemplo, de professor, de especialista da escola. Então, mesmo diante desses casos que a gente considera, que a gente faz a análise do caso com a equipe técnica do SEMAI, aí entra a figura da equipe técnica que atua junto na escola, a gente considera importante fazer a condução do caso para a saúde, para o estabelecimento de um diagnóstico mais assertivo. Que a gente está tratando, dentro de uma política pública, uma criança com uma dificuldade como se fosse deficiência e a condição dela de uma outra ordem, de uma outra necessidade. Então, esses casos a gente trabalhava como uma referência por uma nota técnica que tinha, de acordo com o novo decreto, a gente analisa esses casos pelo estudo de caso, juntamente com a equipe técnica do SEMAI, que atua nas escolas. E aí uma questão, assim, dentro da nossa rede, né, assim, eu já tenho 20 anos, né, de trabalho só na rede municipal, 10 anos anteriormente eu trabalhei como professora em outras redes, né, tanto na PAI, quanto em Belo Horizonte, como em Caeté, que eu não sou de Itabira. E, nesses 20 anos, a gente vê um aumento exponencial desses alunos. É tanto que, quando eu entrei na rede, por exemplo, a gente não tinha nenhum aluno com autismo. Os alunos com deficiência, todos estavam onde? Na PAI. Não era nem... A gente nem abria a premissa. Chegava um aluno com comprometimento significativo, de cara a gente falava assim, não, esse aluno é da PAI. Me mandava. Dentro desse processo de integração, alguns alunos começaram a chegar, e aí que foi constituído o trabalho do SEMAI, muito com base no trabalho com alunos com deficiência visual, que eles não iam onde? Para a PAI, nem deficiência auditiva. Então, o SEMAI ele começou com 2 salinhas de recurso, lá no Coronel José Batista, se chamava sala de recurso, mas eram salas voltadas para alunos com deficiência visual e auditiva. E atendia todo e qualquer aluno, quer seja da rede particular, pública, municipal, estadual. Com o tempo, foram aparecendo esses alunos com déficit cognitivo mais leve, porque os alunos com comprometimento mais significativo, todos na PAI. E com as mudanças, né, a Amanda trouxe aqui todos os processos, né, de graduação em relação ao processo de inclusão, que antes era somente segregatório, processo de integração, esses alunos começaram a chegar nas redes. E o trabalho separado, né, lá no Abóboras, que o SEMAI funcionava lá no Abóboras, em um período como escola especial, ele foi integrando as redes de ensino. Então, a gente passou a atuar muito nas unidades de ensino. Mas, gente, era meia dúzia de alunos nessa condição. Né? Claro que a gente tinha muito mais alunos com deficiência visual, auditiva, do que transtorno espectro autista. Né? É uma condição que a gente tem mais clareza sobre esse diagnóstico agora. Não é porque eles não existiam, gente. Eles existiam.
Estava todo mundo aí. Por mais que a gente tenha um aumento desse quantitativo, esse aumento ele é proporcional pelo desconhecimento que a gente tinha anteriormente, né? Mas dentro desses anos foi aumentando muito esse quantitativo, a gente foi tendo que pensar em novas estratégias e ofertas de serviço. Hoje a rede tem 583, porque ontem já apareceram mais 3 casos já com diagnóstico. Então, olha, você vê, de uma semana para outra, eu tive 10 dias de férias, 2 semaninhas. Quando voltei, tinha mais 5. Então, a gente estima que até o final do ano a gente tem previsão de chegar a 590, 600 alunos. E temos 12 salas de recurso funcionando. A gente já teve dentro da rede 2. Em 2011, esse quantitativo foi aumentando. Hoje, a gente tem 12 salas de recurso em funcionamento, sendo uma no SEMAI e 11 em escolas. Quem aqui está na escola que tem sala de recurso? Considerando a quantidade, não é nem metade das escolas. Que a gente tem hoje, dentro da rede municipal, 20 escolas, se não me engano, e 12 CMEIs. Nós temos 32 unidades de ensino. Ter 12 salas de recurso não é nem a metade. E aqui eu trouxe uma referência, que, para algumas pessoas já até mostrei, de como que esses alunos estão distribuídos dentro da rede. Então, hoje a gente tem 583 alunos, 586, né? Mas esses dados eu peguei com 583, distribuídos dessa forma. E quando você vê, nós temos ali escolas com 40, 44, 45, 41 alunos. Mais alunos que em escola especial, porque lá na PAI nós temos 45 alunos em processo de escolarização. É quase uma escola especial dentro de uma escola comum, que foi o que uma pessoa falou, olha, as portas se abriram para o acesso do aluno, mas será que a organização dessa escola compete esse quantitativo, favorece um processo de escolarização adequado de todos esses alunos? Não. Por isso que em algumas escolas nós temos, por exemplo, pela quantidade de turma, 3 alunos numa turma. 2 profissionais numa mesma classe, para dar conta de dar o mínimo de apoio possível. A gente só conseguiria melhorar isso reformulando outras políticas públicas, como, por exemplo, quantitativo de alunos por turma. As classes especiais, que também é uma premissa, que é uma questão que a gente já tem constituído dentro da rede para os próximos anos. Então, por exemplo, ali, olha, as maiores escolas com quantitativo, Antonina, 44, o Didi Andrade, com 45 alunos, e são escolas grandes, mas não tão grandes a ponto de conseguir fazer a distribuição desses alunos por turma, né? O Esther Pereira, 41 alunos, né? Uma escola que tem essa questão de distribuição também bastante comprometida por causa do quantitativo de alunos. E após ali, né, outras, né? O Água com 32, é uma escola pequenininha para esse quantitativo de aluno. No Alfredo Sampaio, que é zona rural, 4. O Alice Martins, 9. O EMAG também, que é uma escola pequenininha, né, pelo quantitativo de turmas, com 31 alunos. Aquele CEMEI ali, não veio o nome todo, eu acredito que seja o Ademir, que o CEMEI, está vendo que o nome não veio completo. Eu acho que aquele CEMEI ali deve ser o CEMEI lá do Barreiro, chama Terezinha. Antonina, com 44, a Batistina Pereira, com 24, que também é uma escola pequenininha, para quem atua lá, né? Cornélio Pena, com 31, Didi Andrade, com 45, Inês Torres, com 14, o Efigênia, com 33, também não é uma escola muito grande, por quantitativo de alunos que possuem, o Esther Pereira, com 41, Filomena, com 27, José Gomes, com 30, Maria Elias, com 1, que é uma escola da zona rural, Maria Torres Horta, também, que é uma escola pequenininha, né, ali da Pedreira, com 10, Marina, com 25, Matilde, com 16, o Nico, com 23, e aqueles CEMEIs ali, gente, não veio com o nome completo, nem não conseguiria dizer, e a Pedreira, com 15. E aquele CEMEI ali é Maria Torres Horta, porque, não,
aquele CMEI do Maria, e essa aqui, essa do lado do Marina, eu não estou reconhecendo qual. Não. O Maria 10 e aquele CMEI ali, eu não estou reconhecendo qual, porque não veio com o nome completo. Mas o quantitativo nos CMEIs são menores, vocês estão vendo ali. Em todos os CMEIs, tirando Maria Torres Horta e o Batistina Pereira e o Ademir. Mas a gente pensa em crianças com qual idade? De 0 a 3 anos. E olha, quantidade de diagnóstico já precoce, na maioria com transtorno de espectro autista nessa faixa etária. A maioria tem diagnóstico de transtorno de espectro autista, né? Isso trouxe uma construção de um trabalho. Por que a gente fala hoje tanto de transtorno de espectro autista? Por que a gente fala tanto de desregulação, de manejo de crise? Porque esse, hoje, é o nosso maior público, o nosso maior desafio. Antes, quando o SEMAI foi fundado há 30 anos atrás, qual que era o maior desafio? Deficiência visual, que era cegueira, e deficiência auditiva. Era com base nisso que a gente constituía elementos tanto de profissionais quanto de formação. Hoje, a gente tem a demanda mais incipiente em relação àquilo que a gente tem de diagnóstico, não é? A maioria de vocês aí não trabalham com crianças dentro do transtorno de espectro autista. Por isso que a gente acaba, no processo formativo, abordando mais essas questões. Não que a gente não tenha outros alunos, público-alvo da educação especial, com outras especificidades. Mas hoje, o maior quantitativo que nos oferta mais desafios, sim, é o transtorno de espectro autista. Nós temos também 81 alunos ainda com a que a gente chama de nota técnica enquanto suspeita, que a gente chama de estudos de caso, sem um diagnóstico afirmativo da condição de deficiência, né, mas também já analisando. Em outras redes, isso é um pouquinho mais difícil, porque a gente não tem essa equipe também favorecendo esse estudo de caso. Então, é muito comum, por exemplo, na rede estadual, de não trabalhar com as premissas dos casos sem diagnóstico. Né? Quando a gente caminha caso para, por exemplo, o atendimento em sala de recurso do Estado, que, principalmente de zona rural, às vezes já tem a sala lá no Estado, eles não aceitam. Aqui a gente trabalha com as premissas na oferta do atendimento educacional especializado na sala de recurso e dos suportes necessários quando houver necessidade. Deficiência múltipla, 31, e a maioria das crianças com deficiência múltipla são de deficiências físicas e intelectuais, 9 com deficiência física, sem especificação de outras deficiências, 80 com deficiência intelectual, 7 com cegueira e baixa visão, e esse 7 aí é um cego e 6 com baixa visão. Autodisabilidade, nós temos 10 casos, e temos 3 ali que são casos relacionados à dupla excepcionalidade, autismo associado a autodisabilidades. E temos 4 casos de deficiência auditiva. De surdez completa, a gente não tem mais nenhum caso dentro da rede. Os casos de deficiência visual e auditiva, a gente tem muita correlação com questões de saúde. Então, era muito comum, às vezes, ter uma perda muito relacionada a questões de saúde durante a gestação, a problemas de saúde após o parto, e aí acarretava, às vezes, uma perda auditiva, um quadro de deficiência visual, que hoje, com as políticas de saúde, de prevenção, de acompanhamento neonatal, a gente consegue minimizar isso, diminuir esse quantitativo. Porque, nesse caso, a maioria das deficiências era o quê? A adquirida. Né? Como, por exemplo, também a deficiência física, em alguns casos. Né? São relacionadas à falta de oxigenação do cérebro na hora do parto, por problemas na hora do parto. Né? Não são condições, às vezes, que esse bebê estava dentro do processo de desenvolvimento dele, né? como ocorre em relação a outras deficiências. Tem alguém que levantou a mão aí? Não? Bem, o que a gente entende hoje quanto à educação especial na perspectiva de educação inclusiva? Então, a educação especial ela é um processo de escolarização à parte? Não. Isso vocês já compreenderam e trouxeram isso com muita clareza, não foi? Então, como que a gente faz tudo aquilo que a Amanda falou, né, em relação a leis, às diretrizes, né, da política pública, ocorra, de fato, dentro do processo de escolarização desse aluno, que deve, né, prover serviços e suportes. E como? E onde?
eu já até dei uma pincelada. Hoje, a educação especial, na perspectiva inclusiva, dentro da nossa política de educação, ela é uma modalidade. O que quer dizer modalidade? Modalidade é modo de fazer. Modo de fazer. Por exemplo, EJA. EJA é uma modalidade. E por que é uma modalidade? Porque é o modo de fazer uma escolarização para quem não conseguiu cumpri-la dentro de um período, não foi? E por que a gente precisa de modalidade de ensino? Olha, se é escolarização, se é ensino, se tem lá educação infantil, se tem lá ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, por que a gente precisa de modalidade? Porque alguma dificuldade teve dentro desse processo de escolarização para pensar diferente no acesso a essa aprendizagem. E isso, gente, quando a gente fala na perspectiva inclusiva, a gente pensa isso só em alunos com deficiência? Não. Um aluno, por exemplo, com TDAH também precisa de uma perspectiva inclusiva, não precisa? Um aluno em situação extrema de vulnerabilidade, de pobreza, que às vezes não tem acesso à alimentação, ao cuidado materno, em alguém para levar para a escola. Também. Uma comunidade quilombola, uma comunidade rural, também. Por isso que, enquanto modalidade, ela deve perpassar todo o processo de escolarização e não ser um ensino apartado. Prevendo aí, quando necessário, os serviços e apoios. E aqui está o nosso sistema educacional, ele é constituído dessa forma, de acordo com a LDB. Então, nós temos, de acordo com a estrutura da LDB, a educação escolar tem níveis, que é a educação básica, que é a educação infantil, fundamental, ensino médio e educação superior. E, para minimizar os impactos da dificuldade de acesso, nós temos as modalidades. Então, educação jovens e adultos é uma modalidade, a educação especial também é uma modalidade, educação profissional é outra, educação à distância é outra. Então, enquanto aluno, onde que nosso aluno tem que estar? Na modalidade ou na educação escolar comum? Na educação escolar comum. Em qual nível? Ele vai estar na educação básica ou no ensino superior. Ele vai estar na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio. É ali que ele tem que estar. Enquanto modalidade, eu vou dando os suportes necessários. Eu quero que vocês olhem essa imagem para a gente até pensar sobre tudo o que a gente foi abordando aqui. E para a gente analisar como que essa garantia de direito, então, vai dar, enquanto modalidade, lá na educação. Naquele primeirinho ali, está vendo o quê? Tem 3 crianças, né? Nem todos conseguem acessar, né? As crianças estão olhando para um campinho, vamos colocar isso enquanto uma possibilidade de aprendizagem, né? Alguns ali, né, participam, outros estão de fora. Que é o campo da desigualdade. O que vocês compreendem, diante de tudo que a gente foi falando, que está nesse campo da desigualdade? Aquele aluno que não acessava uma escola, que não tinha possibilidade de participação. Mas vocês verem ali que, independente disso, tinha algumas crianças que veem, outras que tentam ver, que outras não veem nada. Será que, dentro daquela possibilidade de participação ali, todos tinham a mesma condição? Não. Mas aí, falei assim, não, então, para que todos tenham, eu vou garantir igualdade. Né? Já que eu tenho que possibilitar que todos tenham acesso, participem, então eu vou garantir igualdade. E no campo de igualdade ali, o que aconteceu? As crianças são as mesmas, não são? O que aconteceu? Foi colocado um caixotinho
igualdade, igualzinho para todos. E resolveu? Não. Vocês se lembram lá quando eu perguntei, olha, uma das perguntas foi, inclusive, olha, todos os alunos têm que ter os mesmos serviços e suportes? E todo mundo aí acertou, falando que não. O caixotinho não tem que ser o mesmo para todos. Uns vão precisar de caixotinho, outros de outro tamanho. Mas, ainda assim, pensando na equidade, ou naquilo que cada um tem de necessidade, quando eu falo de equidade, é isso, olha. Aquilo que eu tenho de necessidade não é o mesmo que a outra pessoa tem. Então, eu vou garantir o quê? Equidade. Então, eu vou dar um caixotinho maior para um caixotinho médio para outro, e vou dar menos suporte para aquele. Vocês compreendem que aquele caixotinho ali é o suporte? E aí, então, resolveu. Agora, todos conseguem acessar. Cada um recebe o que precisa. É isso? É isso? Eu acredito que a gente está nesse pé, sim, de tentar promover igualdade e equidade, tentar promover igualdade e equidade dentro dos nossos contextos escolares. Mas, quando a gente pensa em possibilidades de participação, de aprendizagem, o que deveria acontecer? Será que era promover esses caixotinhos, esses serviços, esses suportes a todos os alunos? Naquilo que eles têm de necessidade? Isso foi muito bem colocado com vocês. Dentro do que a gente tem de ordenamento hoje dentro de escola, o ambiente ele não é acessível. As suas falas são sobre isso. O comportamento da escola em relação a esses serviços de suportes, a esses caixotinhos, ainda tem um muro. Ainda tem um muro. Por mais que a gente garante ali que eles tenham um acesso, a participação plena ainda não existe. Seria muito utópico da minha parte falar que existe. Não existe. Para isso, a gente pensar no modelo universal, de uma escola mais acessível, de organização desse trabalho de uma forma a ponto de que todos esses atores participam e pensem na participação plena desse aluno em todos os contextos. Ninguém precisa de adaptação, porque o contexto já é pensado para que todos participem. E dentro do que vocês têm vendo, a gente está perto disso ou distante? E dentro da sociedade, quando a gente pensa numa perspectiva de inclusão, não só dentro de um contexto escolar, da sociedade, vocês pensam que esse modelo de sociedade, né, inclusiva, a gente está perto ou distante? Mas aí, quando muda a perguntinha, a gente está distante do modelo ideal, mas a gente pode dizer que também estava na condição que a gente estava anteriormente, alguns anos atrás? Não. É isso que eu estou colocando para vocês. Por mais que a gente, às vezes, mire naquilo que está enquanto ideal, e a gente tem que mirar mesmo, é onde a gente quer chegar, a gente tem que trabalhar na perspectiva de que é ali que eu quero chegar, é dessa forma que eu vou caminhar, e de não recuar para processos mais segregatórios. A gente tem que ter conhecimento de onde a gente não quer voltar. É de sociedade, né? De onde a gente pensa em incluir essas pessoas em todos os contextos, inclusive na educação, é pensar nessa possibilidade de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana, né? Porque muitos de nós, talvez, não tivemos essa oportunidade. Reconhecer a nossa história faz com que a gente não repita os mesmos erros e pense em outras possibilidades, né, para avançar um degrauzinho de cada vez. Ô, Jackson, podemos passar para o vídeo? Vou passar um videozinho curtinho. Jackson. Ah.
Gente, papelzinho, vocês podem, no finalzinho, depois colocar aqui, mas já estão quase encerrando, tá?
algum comentário? Alguém gostaria de fazer algum comentário? A escolha desse filme não foi aleatória. Depois que a gente fez essa construção, ele traz a representação ali de uma criança dentro de um processo de dificuldade de ser incluído, e das dificuldades que ele enfrentava nesse processo de inclusão. E para que ele fosse incluído, o que foi necessário? Mas bastou a persistência dele? E qual foi o ponto final ali, quando essas crianças saíram do lugar delas? A gente só vai conseguir inclusão de fato quando as pessoas saírem do lugar delas, possibilitando estar no lugar daquele outro. Senão a gente não consegue romper essas barreiras, né? Então, pode passar. Por mais que a gente fala de todos os serviços, suportes, quando a gente fala em serviços, suportes, para mim, o maior é o suporte humano. Quer seja do reconhecimento do trabalho com esses colegas, quer seja dos profissionais, quer seja da possibilidade da escola articular esse trabalho com todos os envolvidos. Porque, é claro, ter um equipamento ultra mega eletrônico, ter acesso aos melhores recursos de acessibilidade é positivo, mas se não tiver um coração tocando outro coração, não vai acontecer processo de inclusão. Para mediar isso, né? E se tivesse, como que esse processo poderia se dar de outra forma, né? Então, o nosso principal objetivo, para que isso aconteça na prática, é garantir, sim, né, o direito ao processo de escolarização, a essa permanência, através de recursos. E esses recursos, na sua maioria, eles são humanos. Não só aquela prancha de comunicação, não só aquele recurso óptico ultra avançado, né? Isso acontece através da oferta do atendimento educacional especializado, onde esse aluno é desenvolvido um trabalho para avançar nas habilidades necessárias para esse processo de escolarização. E as meninas vão estar falando bastante sobre esse trabalho hoje à tarde. A tarde hoje vai ser dedicada a isso. Eu até trouxe aqui a relação dessas escolas, elas vão trazer também, e dessas salas de recurso, mas também através da oferta de serviços de apoio educacional. Dentro da nossa rede, a gente sempre trabalhou, né, durante um grande período com a premissa do professor de apoio, né? Dentro da nova política pública, é abordado o professor de apoio? Não. Né? O que a gente tem abordado, do que se trago como premissa, é o professor de AEE, que hoje não está só naquela organização do atendimento de sala de recurso. Eles mesmos vão estar falando sobre esse serviço, mas hoje está na premissa de quem coordena, de quem acompanha, de quem assessora. Então, dentro da nova política que a gente pactuou, a gente tem o modelo do professor de AEE, que é esse que realiza esse atendimento de sala de recurso e organiza esse suporte e essa coordenação, e do profissional de apoio. E a gente vai trabalhar com isso de forma o quê? Gradativa. Porque dentro de uma rede que funciona de uma forma, eu tenho como no outro dia já do nada trabalhar com outra premissa? Não. Vocês estão vendo o desafio disso dentro da rede? Porque, historicamente, esse trabalho com este aluno era muito delegado a um outrem. Não era de responsabilidade de toda... Opa! Não está passando. De toda a equipe escolar. E como que isso foi trazendo um impacto em relação ao que a gente tem hoje de funcionamento, que acaba repercutindo na forma que vocês são abordados e constituídos enquanto profissionais dentro da escola. Porque, até então, gente, este aluno, ele só estava. Ele nunca foi pertencente a todos.
nunca era do regente. Ele era de um professor, que era responsável por ele, e a ele era delegado a todas as funções. Elaborar o PDI, prover as adaptações, fazer planejamento. Mas isso é pensar em processo de inclusão? Esse só estar dentro de um espaço escolar é prover? Por isso que eu trouxe essa reflexão através do filme. O que é prover processo de inclusão? Serviços e suportes? É nisso que a nova política ela vem instituir a gente. Que lugar é esse? Esse aluno é de todos. Ele é do regente, ele é do especialista, ele é da escola, com os serviços e suportes necessários. Então, hoje a gente trabalha ainda com esse ordenamento, pensando, né, na organização de trabalhos com o professor de apoio, principalmente nas séries finais. É uma tendência que a gente vai manter e, com o tempo, repensar. E com o profissional de apoio nas séries iniciais, porque, inclusive, na educação infantil, a gente já trabalhava com essa organização. E não vou abordar novamente qual é esse papel, né, desse profissional de apoio, que isso vocês também estão, né, taribados. E por que eu trouxe agora, para finalizar, essa imagem retratando aí o que eu abordei na data de hoje, né, no dia de hoje? Não sei se vocês estão vendo ali. Uma imagem, e essa imagem, o que ela traz em relação àquilo que a gente trabalhou hoje? Tem ali um professor, né? Parece, né, com um livro, ensinando alguns alunos. E o que mais? Um outro aluno. E não é à toa que eles colocaram o quê? Numa ilha, né? Um lugar totalmente apartado. É isso que a gente tem hoje dentro da rede. E isso não é inclusão. E isso não está previsto dentro da nova política pública de educação especial inclusiva. E é sobre isso que a gente quer mudar. Mas a gente vai conseguir que essa ilha, né, se desfaça e que esse aluno esteja lá de imediato? Não. A gente está dentro de um processo. Mas é esse caminho que a gente deseja e que a gente conta com vocês. E isso quando está na sala. Porque a maioria nem sequer está na sala. Né? Mas a maioria das vezes você pode entrar nas salas e ver que a criança está com apoio numa mesa separada no fundo. Ela não está ali com todos os alunos convivendo. Nem sempre fazendo as mesmas coisas, né? Acontece muito, isso é frequentemente. Pois é. Então, essa imagem é para representar tudo aquilo que a gente colocou enquanto premissa, reconhecendo que esses serviços e suportes, por mais que seja através de materiais específicos, de acordo com a deficiência, ele é, sobretudo, humano. Humano. E é por isso que o nosso grande desafio e o nosso principal foco é trabalhar com processos formativos e que essa formação ela tem para a gente a maior relevância enquanto condição de promover e de mudar, né, o que a gente tem como premissa de educação inclusiva dentro da rede. Mais alguém gostaria de abordar alguma questão? Eu vou deixar, tá, para ser disponibilizado na plataforma as referências bibliográficas, são todos cadernos que dá para baixar pela internet, para vocês fazerem a leitura, inclusive cadernos novos do MEC, tá? Teve 14 publicações, 9 eu acho que já dá para baixar, o restante ainda não, sobre educação especial inclusiva. E, no mais, muito obrigada, né, pelo momento de hoje. E gostaria de colocar que nós estamos juntos, né, nesse desafio, nessa jornada. E eu acredito que, independente das dificuldades, a gente vai estar, né, em algum momento,
em vários momentos, muito melhores do que estamos hoje.